Você falar isso, eu tinha a impressão de que você tivesse sido sugado pela igreja local, entende? Não. De que foi a última coisa que você tinha para entregar, se esvaziou lá e não aguentou. E se fosse isso também, ok, porque eu vivi tem uma experiência... problema, Mas não foi, cara. Eu realmente já estava assim, bem cansado mesmo. Então, assim, até agradeço a Deus pela paciência, porque todos os voluntários me acolheram muito, sabendo do estado com que eu cheguei lá. Que legal. Eu já cheguei assim, meia sola, né? Sim. Então, fiz de todo o coração, eu me derramei, eu não poupei nada, não fiz braço curto com nada. Mas eu me derramei mesmo e valeu a pena, cara. Que massa, a minha cara. experiência na igreja local, cansativa, mas eu não trocaria. O que você falaria para uma molecada que aspira trabalhar em igreja, pastorear na área de adoração, mas também que são talentosos? A gente tem alguns aí, né? Que enquanto eu estou te fazendo a pergunta, eu lembro, eu já te cutuquei disso aí. Para mim, o Baruch pode ser um grande mentor no momento que você achar que deve ser, e Deus te colocar isso no coração, de uma nova geração no Brasil. Você já faz isso. Pô, você é uma inspiração para mim, sabe disso? Né? Eu cresci, né, ouvindo aí as suas músicas quando eu estava no seminário já. Então, para quem conhece você e me conhece bem, sabe até na música alguns trejeitos que eu tenho que eu tive de inspiração da tua caminhada musical, ministerial. O que você diz para esse jovem que sonha, ou que está passando, inclusive, por desafios agora no ministério, que está ouvindo a gente, e você teve as duas experiências, né? O itinerante, que é o que te projetou para todo o Brasil, mas também agora, no último tempo, uma das igrejas mais relevantes de São Paulo, grande, né, no ministério local. O que você falaria para esses caras? Duas citações bíblicas, eu não vou dar a referência perfeita, mas todo mundo conhece textos muito conhecidos da Bíblia. Primeiro, há tempo para todas as coisas. E se você estiver vivendo no tempo certo, aquilo que você está vivendo é mais leve, com todos os encargos de cada coisa que você decide fazer. O outro, que é fundamental, eu diria essencial, é guardar o coração. Sim. Sobre tudo que se deve guardar, guarda em primeiro lugar o teu coração. Porque se o teu coração estiver guardado em Deus, você consegue passar por grandes desafios e atravessar do outro lado com ao menos a tua fé guardada em Deus, sabe? Legal. Porque no final de tudo é isso que é o que nos resta no final, né? Sim. Então, assim, dois conselhos que parecem muito óbvios, mas o óbvio realmente precisa ser repetido, especialmente nos últimos dias. Eu daria esse conselho para qualquer pessoa. Você sabe que eu consigo linkar esses dois conselhos? Talvez esses dois conselhos respondam a minha pergunta lá no início, falando sobre sua caminhada, Baruch. Porque eu percebo o Baruch trafega em vários ambientes e ele se dá bem, ele tem boa relação. Cara, a maioria das vezes as pessoas saem de um ministério local com confusão. E talvez a galera fica te perguntando por que você saiu da IBAB, querendo, desculpa gente, mas a internet é assim, querendo saber, não, alguma treta rolou, alguma coisa aconteceu, e você saiu de uma maneira que poderia sim ter sido catastrófica, porque a nave estava ainda voando alto, embora a percepção, não que não esteja, eu acho que a Marciana realmente está dando continuidade, está super lindo mais o que ela está ainda. fazendo. Tá lindo. Mas não era um momento que na nossa percepção de fora, a gente não via isso. Eu pensava que você fosse com pelo menos 10 anos lá. Então, esses dois textos, essas duas citações, eu acho que fala muito sobre quem você é. Né, sobre o seu tratamento com as pessoas. São básicos, né, Ale? Tipo, por que a gente mas é um grande desafio, hein, cara, colocar isso. Entender o tempo para todas as coisas. E o segundo, que é guardar o coração. Cara, é difícil quando você está no meio do olho do furacão, né, cara? Mas, Léo, ele está falando sobre a Bíblia, né? Sobre a importância da Bíblia. Às vezes a gente fica discutindo sobre as coisas que não são tão claras na Bíblia, mas num texto que é claro como esse, sobre tudo que se deve guardar. Guarda em primeiro lugar o teu coração. Por que a gente não acata esse texto? Porque se eu guardo meu coração, eu, entre tantas coisas, consigo inclusive olhar para o meu próximo que pensa diferente de mim com mais compaixão. Porque eu tenho um coração guardado em Deus. E um coração guardado em Deus, de alguma forma miraculosa, passa a enxergar o outro de uma forma um pouco mais próxima a que Deus nos enxerga. Então, a impressão que eu tenho é de que se a gente vivesse o básico, já que a gente está sempre querendo ser apologetas e sempre em defesa da palavra,
Se a gente vivesse o básico, aquilo que nem requereria assim, Resolveria muitas uma grande interpretação hermenêutica, já seria incrível, cara. Então, enfim, mas eu só consigo atribuir isso a uma ação do Espírito Santo na minha vida, porque, como eu disse, eu não sabia nem nomear essas coisas. E as suas decisões, elas parecem ser serenas, né? Você... Mas debaixo de muita dor, de lágrima também. Por claro. exemplo, deixar o louvor da IBAB é uma questão de essencialidade. O que era essencial para eu viver? Uhum. Era abrir mão de qualquer coisa que tivesse ainda gerando qualquer peso, ainda que fosse mínimo. Quando eu olhei para o horizonte, isso conversando com pastores, com amigos, na terapia com uma psicóloga maravilhosa, que é serva de Deus também. Nessa construção, na multidão dos conselheiros, A sabedoria. a sabedoria.